Existem alguns aspectos do envelhecimento que vão acontecer para todo mundo, porque faz parte do envelhecimento endógeno, que é aquele que acontece com o passar dos anos. E dentro desses aspectos, o que mais incomoda é o bigode chinês. O bigode chinês é o sulco que se forma aqui na lateral do nariz e vai até o lábio. Ele também é conhecido como sulco nasolabial, exatamente por isso, pelo formato dele. E ele dá aquela sensação de bochecha caída, ele dá uma aparência que incomoda, porque a maquiagem não fica legal, fica bem craquelada nessa região interior, dá uma sensação de derretimento da face, onde tudo parece que vem para essa região central da face. E eu quero explicar um pouquinho para ti o porquê que isso acontece e como a gente faz para tratar esse sulco. Porque em algum momento da tua vida isso vai acontecer contigo também. Tu vai te olhar no espelho e vai te dar conta que esse sulco começou a se formar ou que ele já se formou e isso vai te incomodar. Essa é uma queixa muito recorrente entre as mulheres e, pasmem, entre os homens também. E eu quero te explicar um pouco mais como isso acontece para que tu saiba que tem solução. E quem me conhece sabe o quanto eu acho importante compartilhar esse conhecimento para que tu entenda um pouco mais sobre o teu organismo, sobre o processo de envelhecimento do teu corpo, porque a gente começa a envelhecer desde o dia que a gente nasce. E esse sulco se forma porque embaixo da pele do nosso rosto a gente tem diversas bolsinhas de gordura, como vocês vão ver na imagem que vai aparecer agora para vocês na tela. E essas bolsinhas de gordura, à medida que a gente vai envelhecendo, elas vão diminuindo de tamanho. E com essa redução de tamanho, a nossa pele murcha, ela fica com a aparência de murcha. Então ela vai caindo para o centro do rosto e a gente tem a sensação de rosto derretido. As principais bolsinhas de gordura envolvidas no sulco nasolabial é essa que fica bem na lateral do nariz, tem o formatinho de um dedo, e essa triangular que está um pouquinho do lado. Elas diminuem de tamanho e a nossa pele que estava aqui mantendo a nossa bochechinha alta, ela vai tender a cair para essa região próxima ao nariz, formando esse sulco que tanto incomoda a gente. Então, depois que a gente entende como é que esse sulco se forma, fica muito mais fácil da gente entender como resolver ele. Se a gente teve uma perda de volume nessa região aqui, e se essa perda de volume resultou no acúmulo de pele aqui, a gente tem que devolver esse volume que a gente perdeu. Por isso que eu gosto muito de usar os preenchimentos de malar, arco zigomático, para poder trazer essa pele de volta para o lugar e assim suavizar o sulco novamente. Porque se a gente simplesmente preencher nessa região aqui, que é onde o sulco está se formando, a gente vai estar colocando volume numa região onde tu nunca teve volume. E a nossa ideia é fazer com que esse procedimento seja o mais natural possível e te devolva um resultado que tu tinha antes da perda desse volume. Claro que cada caso deve ser estudado muito particularmente. A gente precisa avaliar o grau dessa flacidez para aí então decidir se um preenchimento de malar vai resolver, se a gente precisa de um preenchimento de malar associado a um preenchimento de arco zigomático, ou se a gente precisa associar esse preenchimento a fios de dermosustentação para dar uma sustentação um pouquinho mais forte nesse sentido aqui. Isso tudo é avaliado individualmente. Mas se a gente simplesmente preencher essa região aqui, a gente vai dar um ar artificial ao paciente, porque a gente vai estar colocando volume numa região onde o paciente nunca teve. E a gente vai fazer com que a visibilidade do teu rosto se volte para essa região aqui. E um outro ponto a ser considerado quando a gente pensa em preencher só essa região aqui é que a gente tem toda essa região superior com uma perda de volume fazendo pressão para essa região. Então a durabilidade desse preenchedor ela vai ser mais curta porque toda a força do rosto, toda essa tensão vai tender para dobrar esse sulco novamente. E esse preenchedor pode facilmente se deslocar. Agora, se a gente trabalhar na origem do problema, que é a perda de volume nessa região aqui, a gente vai ter uma sustentação nessa região muito mais duradoura. E para que tu entenda como é individual a formação desse sulco em cada uma das pessoas, basta tu olhar em volta e começar a reparar que existem pessoas de 40 anos que ainda não têm esse sulco formado, mas pessoas de 20 que já começam a formar o sulco. Então esses casos eles têm que ser avaliados bem exclusivamente para só então a gente prescrever um tratamento que
que vai realmente solucionar o problema. Mas simplesmente enxergar um sulco, enxergar um vazio e sair preenchendo no sulco é tapar o sol com a peneira e não tratar a causa do problema. E isso está diretamente relacionado com a durabilidade do nosso resultado. E eu tô sendo muito transparente aqui contigo nesse vídeo, tô abrindo meu coração para ti, para mostrar a forma como eu trabalho, porque eu acredito que para o paciente ficar contente com o resultado, ele precisa de uma durabilidade longa e para isso eu preciso ir na raiz do problema. Quem me conhece sabe que não vai me ver tapando o sol com a peneira quando eu faço uma avaliação. Vamos falar a verdade, né? Ninguém quer fazer um procedimento que não dure. E para ele durar, a gente precisa tratar a causa do bigode chinês. Tu não concorda comigo?